Bom dia, Mariana, tudo bem? Oi, bom dia. Cadê o resto do povo? 7h59, já devia estar todo mundo aí. Ah, tá chegando a Tamires. É, Bom dia, Tamires. Antes de começarmos a aula, alguém quer fazer alguma observação? Alguma dúvida? Não? Me diz uma coisa, vocês receberam a apostila 4? Recebemos sim, Armando. Ah, legal. Eu não me recordo se eu já tinha mandado o gabarito para vocês da apostila 4. Mandei ou não? Tempo atrás? Da 3 eu sei que eu mandei, mas da 4 eu não me recordo. Bom, Da 4 acho que não. Não sei. não, eu vou encaminhar hoje o gabarito da 4. Inclusive do Zé Maria também, é um pacote só. Eu tenho separado aqui, eu tinha até trabalhado isso daí. Deixa eu ver, segundo colégio está aqui, gabaritos está aqui, apostila 4, matemática 2, tá? Vou mandar para vocês. Tem como mandar pelo chat? Não. Desculpa, pelo chat, não, pela aula? Ah, Não sei, acho que é só pelo plural mesmo, Armando. não estou vendo aqui. Anexar arquivo não tem. Eu estou procurando aqui, não achei anexar arquivos. Eu mando pelo plural, não tem importância não. Depois terminando a aula, eu despacho para vocês. Aí vocês ficam com o gabarito. E qualquer dúvida fica mais fácil buscar lá. E se houver ainda a dúvida, aí faz o questionamento que eu dou o auxílio necessário. Bom, já tenho lá 10 pessoas, 8 e 2, vencendo o nosso tempo. Nosso tempo é curto. Vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Ué, o bicho não está querendo compartilhar? Está nervoso? Ah, foi. Veja se está compartilhando, por favor. Ô, Cacilda. Está compartilhando? Tá dando para ver sim. Tá. Então, eu acho que eu tinha falado de cilindros para vocês, mas resolvi parar porque não havia aí a apostila 4, né? Então, fiz uma pequena introdução e, e creio que tenha parado. Não me recordo, porque faz, creio, 14 dias que não temos aula, não encontramos, e para mim está tudo igual, porque a visão que eu tenho é do meu computador, e isso é todo dia, então eu não tenho referência, e sala de aula é diferente. Sala de aula a gente memoriza lá os acontecimentos, os fatos, enfim, fica mais fácil estabelecer uma ordem cronológica. Mas, de qualquer maneira, só um minutinho que eu vou botar o iPad para carregar, que deu sinal que está com bateria pouca. Vamos lá, esqueci de deixar ele carregando à noite. Pronto. Então, está aqui. Nós vamos ver hoje o cilindro circular, né?
qual é o nosso objeto de conhecimento? É o conceito de cilindro, que é um cilindro, basicamente é uma lata de óleo, né? Quais são os elementos que constituem este sólido geométrico, cilindro? Como classificamos o cilindro? O que é um cilindro de revolução? É uma ideia interessante, que a partir de uma reta você gera um cilindro, né? A planificação do cilindro, ou seja, a sua superfície total, obviamente a superfície total passa pela superfície lateral e superfície da base, como calcular estas superfícies e, eventualmente, o seu volume, né? Quanto de volume comporta um cilindro? Quais as variáveis que influem no cálculo do volume? Então, estes são os objetos do nosso conhecimento. O cilindro é uma figura interessante, fácil, e não traz grandes dificuldades na resolução dos problemas, dada a sua simplicidade de forma, né? E as habilidades necessárias, as de sempre, né? Interpretar a localização e movimento de pessoas, objetos no espaço tridimensional, né? Eu diria aqui elementos. Aí você já inclui pessoas e objetos, mas no nosso caso não tem muita pessoa, não, né? E sua representação no espaço bidimensional. Então, a gente pega algo de 3 dimensões e transforma no plano, para que a gente possa, através dos polígonos, dos estudos do polígono, particularmente do triângulo, e mais particularmente ainda do triângulo retângulo, sempre este é o nosso objetivo principal, buscar um triângulo retângulo e, a partir dele, estabelecer relações com o objeto de conhecimento. Mas, essencialmente, sempre se resume a um triângulo retângulo e suas propriedades, né? Isto passa, claro, por identificar características de figuras planas e espaciais, né? A capacidade algébrica de solução de problemas, onde você tem, além da álgebra, os conhecimentos geométricos, polígonos, etc. Utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problema. O que significa isto? É modelar matematicamente uma situação real, né, usando lá as notações e símbolos matemáticos, de modo que você caia numa equação, numa inequação, enfim, numa sentença matemática e, algebricamente, você dê solução a ela. E a solução é a interpretação do problema real, do problema físico. E, essencialmente, reconhecer e classificar figuras geométricas cilíndricas, né? E, a partir disso, saber calcular áreas, volumes, enfim, de corpos cilíndricos para resolver problemas de situações do cotidiano, problemas reais que nos afligem, né? A gente começa a solução de exercício, vocês verão, com um problema bastante comum, simples, mas muito comum. Então, vamos lá aos elementos que constituem o nosso cilindro aqui, né? Então, nós temos aqui um cilindro circular, conceitos e elementos. Então, nós temos o cilindro. Note que aqui você tem um plano, que seria o plano, seria não, que é o plano que contém a base desse cilindro. E você tem um outro plano, embaixo beta, em cima alfa, paralelo a ele, de modo que ambos os planos paralelos, alfa e beta, contêm duas circunferências aqui. Ligando todos os infinitos pontos desta circunferência, ou traçando perpendiculares a partir dos pontos desta circunferência pertencente ao plano alfa e perpendiculares, segmentos perpendiculares ao plano beta, nós temos a conformação do objeto que chamamos de cilindro circular. No caso em que esses segmentos são perpendiculares, o cilindro é dito reto. Se os segmentos são oblíquos, veja, eu tenho aqui a circunferência, tenho aqui outra circunferência, ambas de mesmo raio, e de cada ponto eu traço um segmento oblíquo do plano alfa em relação ao plano beta. E eu tenho aqui o que nós chamamos de cilindro oblíquo, né? Cuja altura, ok? Aqui a altura é a distância entre alfa e beta, óbvio. Aqui a altura também é a distância entre alfa e beta.
você prolonga este segmento que determina o diâmetro e traça uma perpendicular com este ponto aqui, tangenciando esta circunferência, e você tem a altura do cilindro oblíquo. Mas, essencialmente, são os mesmos elementos. A planificação. O que é a planificação? É você pegar aquela lata de óleo, né, que é o cilindro, e cortá-la lateralmente. Cortando-a, você a estica e você fica com esta figura, né, que, na realidade, quem é? É a superfície lateral do cilindro, né, e você percebe que isto aqui é um retângulo. Quais as dimensões deste retângulo? Note que se a altura do cilindro é h, a altura desse retângulo, por razões óbvias, também é h. Se aqui eu tenho uma circunferência de raio R, que descreve a base, o comprimento deste retângulo será o comprimento da circunferência que descreve a base, afinal, nós cortamos aqui e esticamos, né? O pessoal chama de retificar a circunferência. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Portanto, eu tenho um retângulo, que é a superfície lateral do cilindro, de dimensões h, que é a altura, 2πr, que é o comprimento da circunferência que estabelece a base. Portanto, aqui eu tenho a superfície lateral de um cilindro, como calculá-la. Tenho também a superfície da base, note que eu tenho duas, uma inferior e outra superior, e a superfície ou área desta base vai ser o quê? O círculo que a descreve. Portanto, πr². Né? Então, tá aqui, esta é a planificação do cilindro circular reto. Áreas e volumes, né? O que é a área da base? A área da base vai ser a área do círculo que descreve a base, portanto, πr². Como eu tenho duas bases, a área da base vai ser 2πr². A área lateral, como já foi dito, vai ser a área desse retângulo, portanto, 2πr, que é o comprimento da circunferência, que descreve a base, vezes a sua altura. A área total, né? Se eu quero saber a área total, vai ser a superfície lateral mais as bases. Portanto, eu tenho o quê? Eu tenho o 2πrh, que é a superfície lateral, mais 2πr², que é a área da base. Colocando em evidência, eu posso dizer que a área total é 2πr, que multiplica r mais h. Tá? Então, se eu quiser saber qual é a quantidade de material que eu vou usar para construir um cilindro circular reto de raio R e uma altura h, esta é a fórmula que permite a mim o cálculo da área total do material que eu vou gastar para construir o cilindro. O volume do cilindro, o que é o volume? É aquilo que ele comporta. Portanto, o volume vai ser dado pela área da base, que é o 2πr², vezes a sua altura, tá? Então, nós temos aí os elementos principais. O raio, a altura. Uma outra coisa importante no cilindro, que eventualmente aparece em alguns problemas, é a tal da seção meridiana. O que é que vem a ser a seção meridiana de um cilindro? Desculpe. Seção meridiana de um cilindro. Você pega o cilindro, coloca-o numa mesa, né, perpendicular à mesa, e corta exatamente no sentido do diâmetro, né? Ou seja, vamos fazer uma pinturinha aqui. Pronto. Ou seja, você faz um plano passar exatamente pelo diâmetro do cilindro. A intersecção deste plano, que aqui nós chamamos alfa, com o elemento cilindro, dá esta região amarela. E esta região amarela é chamada de seção meridiana. Ela aparece aqui também, certo? E note que a seção meridiana de um cilindro nada mais é do que um retângulo, né? Um retângulo cuja base, quanto mede? 2R, que é o diâmetro.
e o comprimento, quanto mede? H, supondo H a altura do cilindro, né? Portanto, a seção meridiana desse cilindro vai ser o quê? 2π opa, 2 vezes, falhou a caneta, vezes H, tá? 2π não, caramba, 2R. Ô, Cacilda, 2RH, tá aqui, 2RH, que é o retângulo que o descreve, tá certo? Então, isto é o que nós chamamos de seção meridiana. Um outro elemento que aparece aqui, né, imagine isto aqui, só este elemento. Este elemento é o quê? É a metade de um cilindro. Então, nós o denominamos semicilindro. Então, o que vem a ser um semicilindro? É você pegar um cilindro e fazer passar um plano perpendicular à base que contenha o seu diâmetro, a linha do seu diâmetro, e, ao mesmo tempo, contenha este eixo, né? Vamos melhorar aqui. Este aqui é o eixo do cilindro, tá certo? Então, se você faz o plano perpendicular à base, conter aqui o eixo e o diâmetro, aqui nós temos o diâmetro, você tem o que nós chamamos de semicilindro, tá? E o semicilindro, suponha que eu tenha esta figura semicilindro, por exemplo, um coxo, né, onde eu vou botar alimento para os meus animais. Claro que ele não estaria em pé, o bicho estaria deitado, né? Então, eu tenho aqui um coxinho, pode ser grande, pode ser pequeno, depende do bicho que eu vou alimentar, né? Se for gado, por exemplo, tem que ser um coxo grande, para que comporte alimento. E suponha que eu queira saber, conhecidas algumas medidas, qual é o volume de ração que este coxo comporta. Vamos supor que eu queira construí-lo, né? Vou mandar fazer um coxo de metal e eu quero saber qual é a quantidade de material que eu vou gastar. Portanto, eu quero saber a área total ou superfície total, que é a mesma coisa. Eu tenho condições de obter isto, tá? Então, note que as duas bases, esta base e aquela base desse meu coxo, o que é? São semicircunferências, né? São semicircunferências. As bases são semicircunferências. A superfície lateral, ela é composta de alguns elementos. Quais elementos? Vamos identificá-los. Ela é composta deste retângulo, que é a seção meridiana, portanto, a área da seção meridiana é 2R vezes H, onde 2R é este diâmetro, né? Então, eu tenho esta seção meridiana e a parte lateral dele aqui. E a parte lateral dele aqui, o que é? Se nós desdobrarmos isto, lembrando lá da tela inicial, observe só, vai ser exatamente a metade disto aqui. Concorda comigo? Vai ser a metade deste retângulo. Por quê? Porque aquele plano, conforme havia dito, ele passa exatamente na metade, tá? Então, eu tenho como calcular a superfície lateral, né? Se eu vou construir este coxo, quanto que eu vou usar de material, eu tenho como determinar o seu volume, enfim, são coisas que facilmente eu calculo. O volume vai ser a metade do volume do cilindro e a superfície total vai ser a metade? Não, porque se eu imagino que isto aqui é algo sólido, não no caso do coxo, né?
eu tenho que considerar esta superfície incorporada ao meu semicilindro. No caso do coxo, isto aqui não aparece. No caso do coxo, de material, eu só gasto esta parte lateral, que é a metade da superfície lateral do cilindro, mais esta parte aqui, que é o quê? A metade das áreas da base. Então, está aí como calcular, no caso do coxo, a quantidade de material que eu vou usar. E o volume? Tem-se a percepção que, se isto é um semicilindro, o volume vai ser a metade do cilindro original. Qual é o volume do cilindro original? É a área da base vezes a altura. Aqui, metade. Portanto, metade da área da base vezes a altura, que é o que está escrito aqui. Tá certo? Metade de πr quadrado h. Deu para entender a ideia da coisa? Alguma pergunta até aqui? Não? Bem, uma outra coisa importante que nós devemos saber quando brincamos com esses elementos, o cilindro particularmente, é o princípio de Cavalieri. Quem é Cavalieri? É um italiano, estudioso, pensador, filósofo, dentre outras coisas. E para a gente poder entender um pouquinho mais do cálculo do volume do cilindro, vamos conhecer lá o princípio de Cavalieri. O que é que ele diz? Dois sólidos com a mesma altura e cujas áreas das bases sejam iguais. Deixa eu só voltar uma coisa aqui, peraí. Só um instante. Não era para sair tudo. Porcaria. Um instantinho. Agora, aqui vai. Pronto. Então lá. Dois sólidos com a mesma altura e cujas áreas das bases sejam iguais, terão sempre o mesmo volume. Veja. Dois sólidos de mesma altura e mesma área de base. Obviamente, tem volumes iguais. Se, olha a condição, qualquer seção transversal plana em um deles, a uma determinada altura, estabelecer no outro sólido a mesma altura e uma seção com a mesma área da primeira. Então, esta é a condição para que o princípio de Cavalieri, ou Cacilda, seja válido, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Veja, eu tenho aqui um sólido e tenho aqui outro sólido. Claramente são sólidos distintos. Aqui é uma base quadrada e aqui eu tenho uma base não quadrada. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma base pentagonal. Ambos estão apoiados nesse plano beta. A uma determinada altura H, eu faço passar um plano alfa, paralelo ao plano beta. Era aí que eu tive que entrar, permitir alguém e saiu. Voltou? Então, a uma determinada altura H, eu faço passar um plano alfa paralelo ao plano beta. Esse plano alfa intersecciona os meus dois sólidos, tá? Bem, primeiro, os dois sólidos têm mesma altura H. Começa por aí, embora tenham bases diferentes, mas tem mesma altura H. Tá? O plano alfa intersecciona ou intercepta o sólido 1 e, ao interceptá-lo, esses pontos aqui são comuns ao sólido e ao plano. Portanto, aqui eu tenho uma região que eu chamo de R1. De forma análoga, este plano alfa determina aqui uma região no sólido 2, que eu chamo de R2. Tá? Se a área R1, se esta área R1 for igual à área R2, para qualquer altura H, óbvio, o Hzinho, ele é maior que zero e menor que a altura do sólido, então a superfície S1 e S2 possuem o mesmo volume, ou seja, os dois sólidos possuem o mesmo volume baseado no princípio de Cavalieri. É isto que desculpe, o Cavalieri discutiu. E outra coisa, se a área R1 for igual à área R2, a área R1 igual à área R2. Veja, a forma é diferente, mas o cálculo da área resulta no mesmo valor. Não interessa se a diferença na forma, o que interessa é a quantidade, tá?
Então, se a área R1 for igual à área R2, para qualquer altura H, o H menor que o Hzão, que é a altura dos sólidos, e maior que zero, S1 e S2 possuirão o mesmo volume. Isto tudo baseado no princípio de Cavalieri. Diante disso, podemos dizer que o volume de um cilindro pode ser calculado da mesma forma que o volume de um prisma, já que suas seções transversais determinam sempre áreas iguais. Logo, para um cilindro circular de altura H e raio de base R, nós teremos o quê? Que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Portanto, o volume vai ser πr², que já havíamos definido lá atrás. Certo? Para que você entenda aqui o princípio de Cavalieri, ficou um desenho muito do sem vergonha. Vamos arrumar isso aqui. Imagine aí aqueles antigos CDs, né? Que a gente comprava para poder fazer backup, que não sei o quê, que não sei o quê. E ele continha incríveis, quantos gigas? 5 gigas, né? Depois, não, 4,7 gigas. Depois apareceram alguns super CDs, eu tenho alguns aqui, que comportavam 9 gigas. Pô, era o suprassumo, né? Hoje você tem um pendrive minúsculo, do tamanho da sua unha, que comporta 1 tera, tá? Eu tenho aqui no meu Mac um micro SD de 1 tera, né? Já que a memória dele, SSD, é muito cara, né? Praticamente quase que dobra o preço, se você dobrar a capacidade de volume. Então, o que é que eu fiz? Comprei um SSD básico para botar o sistema operacional e meti um micro SD de 1 tera, tamanho da unha do meu dedão, tamanho não, menor, né? Então, muitos talvez nem saibam mais o que seja um CD. Mas imagine que você tem aí, né, por algum motivo da natureza, um CDzinho. Vamos supor, com mais otimismo ainda, que você tenha vários CDzinhos. E aí você pega e os empilha. Coloca todos os CDzinhos uns sobre os outros, bem alinhadinhos. Você vai ficar com uma pilha de CDzinhos empilhados ali. E esses CDs empilhados vão formar o nosso cilindro, tá certo? Qual é o volume desta figura, ou deste sólido, pilha de CD, cilindro? Vai ser quantos CDs eu tenho aqui, desculpe, vai ser a altura dos CDs que eu tenho aqui, vezes a área da base do CDzinho. Portanto, πr² vezes H, que é o volume do cilindro. Aí agora você pega a mesma pilha de CDzinho, que está muito bem alinhadinha, muito bem bonitinha, e você inclina a pilha de CDzinho. Dá uma inclinadinha nela, sem que caia, claro. E, obviamente, você não tira e nem põe nenhum CD. Qual vai ser... Aqui eu exagerei na dose. Aqui. Qual vai ser o volume desta figura que foi gerada aqui? A mesma coisa. Tá certo? Então, este é o princípio de Cavalieri. Deu para entender a ideia, minha gente? Alguma pergunta aqui? Esse conceito é interessante e é importante. Veja, por que o volume, né? Vamos chamar isto aqui de volume 1 e isto aqui de volume 2. Por que eles são iguais? Motivo simples. A área da base não se alterou. Por quê? Porque aqui eu tenho o mesmo CD que eu tenho aqui. A altura não se alterou. Por quê? Porque a mesma quantidade de CD que eu tenho aqui é a mesma quantidade de CD que eu tenho ali. Portanto, se eu não alterei a área da base e não alterei a altura, não há por que ocorrer alteração no volume. Ficou claro isto? Bom, vamos seguir. Ficou claro, sim, Armando. Então, vamos ver um problema bem prático aqui, né? E simples, tá? Então, vamos supor que o síndico de um prédio tenha problemas de abastecimento e sabe que vai faltar água lá no condomínio dele. E ele não pode deixar isso acontecer, porque senão o fim de semana dele vai ser um inferno, né? Aí, o que é que ele faz? Ele liga para uma companhia de água e pergunta se eles têm caminhão-pipa. Caminhão-pipa é esse bichinho aqui, né? É um caminhãozinho com um cilindro aqui em cima. Eventualmente não muito no formato cilíndrico, por questões estruturais, mas vamos entendê-lo como tal. Eventualmente,
Isto aqui é meio que ovalado, por questões estruturais, mas vamos pensar que o bicho é um cilindro reto, bem bonitinho. Então, tem lá um cilindro. Então, o cara vai encomendar caminhões-pipa para encher a caixa d'água do condomínio, do prédio, e abastecer a turma no final de semana, porque vai faltar água. Aí ele liga lá para a companhia de transporte e o cara diz, olha, nós temos aqui caminhões, o maior caminhão que nós temos, ele tem um cilindro, o tanque dele é no formato cilíndrico, 8 metros de comprimento com um diâmetro de 2 metros. Então, este é o caminhão que nós temos. Quantos caminhões você vai precisar? Aí o síndico, não é bom de conta, né? Fala o seguinte, ó, eu vou fazer umas contas aqui, depois eu ligo para vocês e vejo quantos caminhões eu vou precisar. Aí o síndico vai fazer as continhas. Que continha o síndico tem que fazer para descobrir quantos caminhões ele vai ter que encomendar, consequentemente, quanto ele vai ter que pagar? Porque ainda não perguntou quanto é que é o valor de cada caminhão. Então, vamos fazer as continhas para o síndico. O que é que ajudar o síndico a fazer as continhas? O que é que o síndico tem que saber? Bom, primeiro ele tem que saber que esse trem é um cilindro circular reto. Embora esteja deitado, continua sendo um cilindro, né? E o volume vai ser o quê? A área da base vezes a sua altura. Se a sua altura é 8 metros e o diâmetro é 2, portanto, o raio é 1, eu tenho o quê? Que o volume vai ser πr quadrado vezes h, considerando π igual a 3, porque o cara não tem calculadora, né? Mas ele lembra lá dos tempos de escola que o π era 3 de qualquer coisa, então é 3 de qualquer coisa, eu vou socar 3 aqui. Botou o π como 3. O raio é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Portanto, Portanto, ele conclui que cada caminhão comporta 24 metros cúbicos de água. Só que a caixa d'água dele não é em metro cúbico, a caixa d'água dele é em litros, né? Ele olha na tabelinha lá, a caixa d'água tem 200 mil litros, certo? E ele vai ter que fazer a transformação. Como é que eu transformo um metro cúbico em litro? Bem, diz a lenda que um metro cúbico tem 1.000 litros, né? Portanto, o volume do caminhão, cheio d'água, de 24 mil litros. Se a caixa d'água do prédio tem 200 mil litros e cada caminhão tem 24 mil litros de capacidade, quantos caminhões ele vai precisar? Simples. Desculpe, divide 200 mil litros, que é a capacidade da caixa d'água, por 24 mil litros, que é a capacidade do caminhão. Fazendo as continhas, aproximadamente 8,33 caminhões. Ele não tem como pedir 8,33 caminhões. Como ele aproximou aqui para menos o valor de π, ele vai aproximar aqui para mais a quantidade de caminhões. Portanto, ele vai encomendar 9 caminhões-pipa para poder abastecer lá o prédio. E, eventualmente, não vai haver desperdício, por quê? Porque entre a ida e a vinda do caminhão para abastecer a caixa d'água, houve consumo. Portanto, mesmo que ele pegue um bocadinho a mais, quando chegar o último caminhão, já houve algum gasto que irá comportar aquele volume que, eventualmente, daria a mais do que os 200 mil litros. Deu para entender a ideia? Alguma pergunta? Deu sim, irmão. Acho que esse exercício é tranquilo até. É sossegado. Essa parte de cilindro né, engana que eu gosto, né? É sossegadinho. Então, vamos lá. Vamos trazer emoção para o nosso pedaço. Vamos partir para o cone, né? Lembrando que trabalhem os cilindros, qualquer dúvida, encaminha a mim que eu esclareço, sem problemas. Qualquer momento, qualquer hora, tá? O cone também não é uma figura muito complicada, né? É um sólido bastante simples de ser estudado. Qual é o nosso objeto de conhecimento? Claro, é a definição de cone, quais os elementos que constituem um cone, como classificar um cone, qual o significado de cone de revolução, né? Seções de um cone, fazendo corte nesse cone, como é que eu interpreto estas seções, como calcular a área da superfície total de um cone e o volume de um cone. E voltando um bocadinho aqui eu esqueci de uma coisa, no cilindro, né? Note
Eu esqueci de falar nesta parte aqui, é coisa rápida. Note o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um eixo, né? Eu tenho aqui um eixo, né? E suponha que eu tenho aqui um retângulo. Suponha que eu tenho aqui um retângulo. Vamos mais longe. Imagine que esta linha preta é um barbante, né? Como diz o caipira, é um barbante. E você pegou esse barbante, meteu cola nele e sapecou aqui este papelzinho, né? Esta folhinha de papelão, e colou neste barbante. Ou então, ao invés de um barbante, que é meio flexível, imagine um pedacinho de um palitinho de churrasco. Fica mais legal ainda. Um palitinho de churrasco colando nele uma folha de cartolina, de cartão, alguma coisa mais dura do que uma folha de sulfite. E deixou secar. Depois que deixou secar, você ficou com esse trenzinho aqui, né? Esquisitinho. O que é que você faz? Você faz isto girar, né? Num sentido ou outro sentido, horário ou anti-horário. Ao girar isto aqui muito rapidamente, o que é que vai acontecer? Ele vai formar um cilindro de revolução. Esqueci de citar isto, tá certo? Então, o que é o cilindro de revolução? É um sólido, e é assim que ele é obtido, é um sólido geométrico obtido pela rotação de um retângulo em torno de um eixo. Ficou claro isso, minha gente? Ficou. Eu havia esquecido de citar isso, né? Então, faça a experiência aí na sua casa. Colhe um palitinho de churrasco, num pedacinho de cartolina, não precisa ser muito grande, e gira o bichinho muito rapidamente. Você verá o cilindro se formando na sua frente, né? Como num passe de mágica. Olha que bonito. Então, está aqui. Vamos seguir. Então, está aqui o cone. Por que eu citei isto, né? Eu me lembrei disto, melhor dizendo, e voltei lá para citar. Porque, de forma análoga, vamos imaginar aqui também um eixo, tá? E agora, ao invés de um retângulo, vamos grudar aqui neste palitinho de churrasco um triângulo. Qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo específico, né? Então, você cola neste palitinho de churrasco um triângulo. E este palitinho de churrasco é o meu eixo. E agora eu faço isto girar. Não interessa se no sentido horário ou anti-horário, não importa. Girando rapidamente, o que é que eu vejo acontecer? Eu vejo aparecer como num passe de mágica um cone. Então, eu posso entender, né, que o meu objeto de conhecimento cone, ele é fruto da rotação de um triângulo em torno de um eixo, certo? E aí começa a acontecer uma coisa interessante. A sua nomenclatura é a partir deste fato. Esta linha aqui, né, esta linha aqui é a que vai gerar o cone. Portanto, ela é chamada de geratriz, tá? É o que veremos lá. Mas eu quero destacar este elemento porque ele é muito interessante e ele tem um nome muito próprio. Esta linha é que gera todo o meu cone. Portanto, ela é a minha geratriz, né? E quais as habilidades? As mesmas que você precisa, com algumas mais, para trabalhar com o cilindro, né? E com as coisas que nós já estamos trabalhando aqui. Então, está aqui. Definindo agora especificamente, matematicamente, o que seja um cone. Imagine aqui embaixo, né, um plano, seria o tampo da sua mesa, onde você está aí estudando, um plano. Neste plano, eu tenho uma circunferência. Tá? Imagina aqui uma circunferência em cima da tua mesa. Aí, você, em algum ponto acima da mesa,
acima da mesa, não interessa a altura, você estabelece um ponto. E este ponto você chama de V, tá? Então, estabeleci um ponto acima da minha mesa. Embaixo eu tenho uma circunferência desenhada em cima da minha mesa, ou então uma toalha redonda, e a partir daquele ponto lá em cima, tá certo? Eu traço linhas, a partir do meu vértice, eu traço linhas que ligarão todos os pontos possíveis e imagináveis contidos nessa circunferência. Quantos são? Somente infinitos. Então, conseguindo traçar todos estes pontos, ligando segmentos, o vértice, a cada ponto da circunferência, eu tenho a entidade matemática chamada cone. Este ponto V, ele é o chamado vértice. A circunferência, que na realidade é um círculo, é a base, né? O eixo VO, o que é o eixo VO? É este eixo aqui, deixa eu apagar, para a gente poder enxergar o eixo VO. O eixo VO é aquele segmento que liga o vértice ao centro da circunferência que descreve a base, né? No caso aqui, ele é oblíquo. Se você pô-lo perpendicular à base, você tem o cone reto, que vai girando, vai gerar, girando aquele triangulinho, vai gerar lá o cone, né? E nós temos a altura H. O que é a altura H? É a distância do tampo da mesa, portanto, do plano que contém a base, até o vértice V, lá em cima. Então, esses são os elementos do meu cone. O vértice, né? O vértice, a base, o eixo e a altura, tá? Veja, se o eixo VO, vértice, centro da circunfa, não for perpendicular, o bichinho é dito oblíquo, ou inclinado, né? Se o eixo, ou seja, o segmento que liga o vértice ao centro da circunferência que descreve a base, eu tenho, perpendicular aqui, eu tenho o que nós chamamos de cilindro reto ou de revolução. Por que revolução? Porque é aquilo que eu falei. Você tem aqui, você tem aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, você tem aqui um triângulo, olha lá, você tem aqui um triângulo, gira e ele forma o cilindro. Note, observe, né? Isto aqui é a geratriz, este segmento, tá? Que liga o vértice a este ponto extremo do diâmetro, é a geratriz. Aqui nós temos a altura, que é a distância do vértice ao centro da circunfa que descreve a base, tá? E eu tenho aqui um triângulo retângulo. Observe só, isso é sempre o nosso objeto de desejo, é o triângulo retângulo, né? Quando a gente brinca com geometria, o objeto de desejo é sempre um triângulo retângulo. E, se isto é um triângulo retângulo, eu tenho uma relação importante. O G, que é a hipotenusa ao quadrado, será igual ao cateto, que é o raio da base, ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Veja a aplicação do Teorema de Pitágoras. E a partir daí eu conheço, sabendo dois, eu começo a conhecer os elementos que constituem o meu cone. Certo? Bem, as principais medidas de um cone, né? Como que eu calculo a superfície da base? Como que eu calculo a superfície lateral? Como que eu calculo a superfície total? Como que eu calculo o seu volume? Bem, começando aqui pelo volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? A área da base, quem é que descreve a base? A figura que descreve a base é um círculo. Portanto, a área da base vai ser πr², na boa, né? Sem maior dificuldade. A dificuldade, se é que há, maior está
na superfície lateral, que é isto aqui, né? Eu corto com uma tesoura o meu cone e abro. E ao abrir, eu vou ficar com esta figura que tem um formato de um pedaço de pizza, também conhecido como setor circular. Olha que interessante. Isto aqui é um setor circular, ou seja, isto aqui é o pedaço de uma circunferência maior. Aqui, ó, uma circunfona. Olha lá. Tá vendo? Cujo raio, olha que interessante, o centro é o vértice e o raio é a geratriz. Tá certo? Deu para entender isso? Então, esta região, né, superfície lateral do cone, que está aqui, ele é um setor circular de uma circunfa de raio R, que é a própria geratriz do cone, e de um ângulo θ. E este comprimento é o comprimento da circunferência que descreve a base. Então, aqui eu estabeleço uma relação entre este setor circular e a circunferência total. O que eu posso estabelecer aqui? Olha só. Eu tenho que a área desse círculo grandão vai ser o quê? Vai ser π rão ao quadrado. Lembrando que o rão é g, tá? Então, no lugar de rão, no lugar de rão, eu vou colocar g ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho o elemento lá do meu cone. Então, eu tenho πr quadrado. πr quadrado se relaciona com quem? Com um ângulo central. Portanto, 2π, que é o ângulo central. Ou 360, que é a mesma coisa. Caso eu saiba este ângulo, né, aí a coisa fica fácil. Então, eu tenho que a área total do círculo que contém o setor está para o ângulo central 2π, assim como a área lateral, que é a área só do setorzinho, né, do pedacinho de pizza, estará para quem? Estará para o ângulo θ, sendo que o ângulo θ, quem é? É este angulinho aqui, certo? Então, a partir desta relação, né, a partir desta relação ou proporção, eu consigo calcular a superfície lateral. Claro, eu tenho que conhecer o ângulo θ, certo? Então, desta forma, eu consigo a superfície da base, a superfície lateral, a soma delas, a superfície total. Está aí. A partir de agora, é fazer exercícios. Vamos imaginar agora que eu tenho aqui o plano da base e paralelo a este plano, eu traço um outro plano, paralelo ao plano da base. Este plano irá interseccionar o meu cone nesta altura H qualquer e vai formar esta região de intersecção entre o cone e o plano, tá? Esta é o que nós chamamos de uma seção reta. Ela é perpendicular ao eixo, lembre-se, o eixo é isto. A seção é perpendicular, portanto, o eixo está perpendicular aqui. E ao fazer isto, seccionar o cone, eu o divido em dois pedaços. Um pedaço abaixo do plano, que eu entendo como sendo um tronco de cone, e um pedaço acima do plano, que eu entendo como sendo um cone menor que o maior, mas guarda a relação com o maior. Então, eu posso estabelecer relações. Por exemplo, esta altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como, e por aí vai. Tá? Então, a seção reta é muito interessante e importante na resolução de problemas. E a área dessa seção é πr quadrado, óbvio, onde o R é este raio aqui. E note que se aqui é uma linha perpendicular, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio. E note uma coisa importante,
que vai ser extremamente útil na resolução de problemas. Eu tenho aqui um triangulão grandão, né, cuja altura é H, cujo cateto é G, cujo outro cateto é rão. E eu tenho aqui um outro triângulo retângulo proporcional a ele, cuja altura é uma fração desta altura, porque tem por onde passa o plano. Aqui o raio proporcional a este raio, e esta geratriz aqui proporcional a esta geratriz. Ou seja, eu tenho dois triângulos congruentes aqui, e eu posso estabelecer relações de proporcionalidade entre eles, certo? Isto vai ser muito útil na resolução de problemas. Daqui a pouquinho a gente vai ver. E nós temos, finalmente, o último elemento, que é a seção meridional. Ou seja, exatamente contendo o eixo e contendo o diâmetro, eu faço passar um plano perpendicular à base. Ao passá-lo, ele intersecciona o cone. E ao interseccioná-lo, ele gera esta figura, né? Esta figura nada mais é do que a intersecção entre o cone e o plano perpendicular à sua base, que contém o eixo. Tá? E note que isso aqui é um triângulo de dimensões, triângulo isósceles de dimensões. Este lado é igual que nem aquele lado. Claro, ó, tá aqui, ó. É a lateral do cone, portanto, é a geratriz. E esta medida é a medida do diâmetro da circunferência que descreve a base, portanto, é R e é R. Então, a seção meridional de um cone reto nada mais é do que um triângulo isósceles, cujos arestas laterais medem G e a aresta da base 2R. Tá? E de forma análoga ao semicilindro, eu tenho o semicone. O que é o semicone? Este plano que estabelece a seção meridional, estabelece também dois pedaços de cone exatamente iguais, que nós chamamos de semicone. Então, eu tenho aqui um semicone, que é um cone cortado pela metade, exatamente contendo o eixo e o diâmetro. E, obviamente, eu tenho a superfície dele, e note que agora a superfície é um pouco diferente, né, da superfície do cone, a superfície lateral, porque incorpora a seção meridional aqui, e a área da base é metade da área da base inicial, porque ele é um semicone. A altura é a mesma, consequentemente, o volume é a metade, porque ele é um semicone, tá certo? Então, está aí como calcular elementos futuros que virão nos problemas. Bem, vamos seguir aqui. Aqui, ó. Seção reta num cone de revolução. Embora já tenha explicado, vamos só ressaltar. Aqui eu tenho o tronco, aqui eu tenho o cone menor. Então, a partir de relação de proporção, olha só, esse triângulo grande com esse triângulo pequeno, eu estabeleço uma relação entre o cone grande e o cone pequeno. Por exemplo, qual é a superfície lateral desse tronco de cone? Vai ser a superfície lateral do cone maior menos a superfície lateral do cone menor. Então, estabelecendo estas relações de proporção, eu trabalho tudo o que eu preciso no tronco de cone. Tá? Bem, vamos aqui a um problema. Desculpe, alguma dúvida até aqui, minha gente, desses conceitos? Tá de boa, tá de boa. Eu procurei esmiuçar bem os conceitos, mostrá-los todos, e você terá que lembrar dessas coisas, obviamente, das figuras, para que você resolva os problemas. Ou seja, na realidade, você vai, dado o problema, modelá-lo matematicamente, dissecar esta figura, o desenho é fundamental, e esta figura vai refletir tudo isso que nós mostramos para vocês aí. Então, vamos a uma aplicação. Suponha que as áreas laterais de dois cilindros equiláteros são, respectivamente, 16 π centímetros quadrados e 100 π centímetros quadrados. Então, seus volumes em centímetros cúbicos serão quais? Né? E ele dá lá as alternativas. Bom, vamos aqui fazer as figurinhas, sempre, né? Eu tenho aqui um cilindro. O que são cilindros equiláteros?
Cilindros equiláteros são aqueles em que a medida do diâmetro da base é igual à sua altura. Portanto, se a medida da base, o diâmetro da base é 2R, a sua altura será 2R. Então, como são dois cilindros, eu tenho aqui R'inho, 2R'inho, R'ão, 2R'ão, cilindrinho, cilindrão. Né? Respectivamente, seus volumes são 16 e 100. Qual é a relação entre isto e os seus volumes? Veja só, sendo R pequeno e R grande, os raios em centímetros das bases dos dois cilindros, cujas áreas são 16 e 100, respectivamente, nós teremos. Se ele falou em área lateral, qual é a área lateral do pequenininho? Vai ser 2π, né, vezes R, vezes 2R, que é igual a 16π. Fazendo a continha, eu tenho que R é 2. De modo análogo, qual é a superfície lateral do grandão? Vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, R'ão, que é o comprimento da circunferência que descreve a base, vezes 2R, que é a sua altura. Tá certo? Não esqueça disso. Olha lá, tenho R'ão, tenho R'inho, o 2R'inho é a altura do pequenininho. Opa, ô Cacilda. O 2R'inho é a altura do pequenininho e o 2R'ão é a altura do R'ão. Portanto, eu descobri a medida dos raios. Se eu tenho a medida do raio, com a medida do raio, eu tenho o quê? A altura de ambos. Portanto, os volumes serão em centímetros cúbicos dos dois cilindros, tá? Π, R quadrado, vezes 2, 16 π. E π, 5 quadrado, vezes 2, vezes 5, 250 π. Portanto, volume 16 π centímetros cúbicos e 250 π centímetros cúbicos. Alternativa A. Certo? Ou seja, não tem maior dificuldade em resolver problemas envolvendo cilindros. Tá? Um outro probleminha aqui envolvendo cilindro. Você tem lá uma garrafa térmica, né, formato cilíndrico circular, reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8. Então, você sabe que o diâmetro da base dessa garrafa térmica é 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa, portanto, num plano. E parte do suco em seu interior já foi consumido, ou seja, o volume não é pleno, né? Sendo que o nível do suco está a 13 centímetros o nível atual, da base da garrafa, como mostra a figura. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base do copo é 4 centímetros e a altura do copo é 7 centímetros. Despejou isto, que resta na garrafa. No copo, não houve desperdício, ele ficou totalmente cheio. Nestas condições, o volume do suco restante na garrafa, em centímetros cúbicos, quanto é? Quanto é que tem de volume aqui? Bom, como é que a gente vai resolver este problema? Bem, eu sei que o volume do suco no interior da garrafa, em centímetros cúbicos, vai ser o quê? 3, que é o π r quadrado. Quem que é o R? Se o diâmetro é 8, o R é 4. Então, π r quadrado vezes a altura, que é 13. Portanto, o volume total, ou no interior da garrafa, é 624. Tá? Qual foi o volume despejado no copo? Bom, quem é o copo? O copo, ele tem um formato cilíndrico, cujo diâmetro da base é 4. Se o diâmetro da base é 4, o raio é 2. E a altura 7. Então, eu tenho π, o raio ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes a altura 7. Portanto, o volume que o copo comportou do líquido que veio da garrafa é 84. Né? Se a garrafa comporta 624 e eu joguei lá 84, qual era o volume do suco restante na garrafa? 540. Tá certo? Portanto, alternativa C.
Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Tá? Então, tá lá. Essencialmente, área da base e altura, tenho ali o copinho, né? E aqui, o último problema é do FATEC. Probleminha simples, a altura de um cone circular mede o triplo da medida do raio da base. Então, eu tenho a altura 3 vezes a medida do raio. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π, ou seja, 2πr é 8π. Então, o volume do cone em centímetros cúbicos é... Bem, se o comprimento da circunferência que descreve a base... Tá aqui, ó. Eu tenho uma circunferência que descreve a base e este comprimento é 8π. Portanto, eu tenho que 2π vezes r é 8π. Com isto, eu calculo o raio, que no caso aqui ele chama de errão. Vamos chamar de errinho, não gosto de errão. Tá? O que ele quer? Ele quer o volume do cone. Para eu saber o volume do cone, eu preciso da área da base e da altura. A altura, quem é? É o triplo do raio da base. Portanto, se o raio da base é 4, a altura vai ser 12. Se o raio da base é 4, a altura é 12, quem é o volume? Vai ser 1/3 da área da base, que é πr² vezes h. Portanto, vai ser 1/3 de π. O raio da base é 4 vezes a altura, que é 12. Mato 12 com 3 dá 4. Portanto, o volume será 4² 16 vezes 4, 64π centímetros cúbicos. Tá certo? Bem, há mais exercícios aqui, o do ITA, por exemplo, que eu deixei para vocês, enfim, mas eu vou gravar um vídeo e mando para vocês aí. E tem o último que eu tinha separado, que é bem interessante, que mostra aquela relação que eu falei para vocês. Olha só, né? Você tem aqui um triângulo menor, você tem um triângulo maior, estabelece uma relação de proporcionalidade entre esses triângulos para poder obter aquilo que você quer lá no seu problema. Mas eu vou resolver isso e mando para vocês em vídeo. Não vou andar mais, porque isso não vou atrapalhar a aula do meu querido amigo Zé Maria. Bem, minha gente, alguém quer fazer alguma colocação antes de terminarmos? Não, acho que ficou tudo bem claro mesmo, irmão. Valeu. Tranquilo, então. Um abraço a vocês, bom fim de semana. Qualquer dúvida, Pra... manifeste lá pelo meu e-mail, por favor. Tá bom, pra você também, Armando. Bom fim de semana. Se cuida. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.